espetacularmente, abrimos o dia de hoje com eco, para dobrar o sentido da importância da ortomolecular, hoje no contexto social e científico. A partir dessa semana, todas as segundas-feiras, sem falta, estaremos no ar às 7h30, com diversos programas, entrevistando vários colegas e, eventualmente, na maior parte dos programas, eu, logicamente, não serei o apresentador e aproveitarei até para me convidar para ser entrevistado. Hoje à noite teremos um tema altamente controverso e impactante, principalmente pela qualidade do assunto e por quem vai argumentar esses fatos aqui junto com nós. Hoje a nossa convidada é a nossa colega, a doutora Rosângela. Ela está em Curitiba, estamos fazendo a entrevista diretamente pelo sistema interativo do Xstream, o que nos facilita muito a vida, não ter que necessariamente transportar telepaticamente ou por avião aos colegas aqui em São Paulo. Rosângela, boa noite, é um prazer de ter você aqui junto conosco. Boa noite, para mim é um grande prazer estar aqui, principalmente pelo objetivo que é esse programa, de podermos conversar com cientificidade a respeito de tantas questões que são importantes para a saúde dos nossos pacientes. Adorei a palavra cientificidade. Rosângela, um dos assuntos que mais hoje em dia você está estudando e você está divulgando e você está tentando dar toda a sustentação científica são as denominadas terapias vibracionais. Evidentemente é uma área que dentro daquele famoso conceito de medicina baseado em evidências vai sofrer um longo percurso ainda de trabalhos, mas temos notado de que as experiências clínicas têm se mostrado altamente satisfatórias. Então seria interessante que se você pudesse explicar para o nosso público de que se tratam as terapias vibracionais, aonde podemos chegar com elas e qual é a experiência em geral que o Brasil hoje em dia tem através desse princípio. Então, as terapias vibracionais são todas baseadas em que nós somos feitos de energia. Tanto nós, enquanto pessoa, como todo o universo, são fragmentos de energia vibrando. Quando ficam vibrando numa frequência única, acaba sendo matéria. A partir deste processo de entendimento, até de uma física quântica já bem estabelecida, surgiram diversos tipos de terapias vibracionais, que, inclusive algumas bem antigas, que depois que se fez esse entendimento, é que se descobriu que eram vibracionais. Por exemplo, a acupuntura. A acupuntura é uma terapia vibracional por mais de 5.000 anos. Apenas não tinha esse título antes. Nós temos a homeopatia, que é uma terapia vibracional também, porque trabalha com energia e frequência. Nós temos algumas outras, como a cromoterapia, musicoterapia, que são, inclusive, objetivo de estudo em cursos universitários. Então, nesta linha entram as essências vibracionais, que podem ser essências vibracionais florais, que a Organização Mundial de Saúde, inclusive, recomenda como uso até para países em que a medicina é um pouco mais devagar, vamos dizer assim, né? Por ser altamente acessível em termos de custo. Então, baseado nesse contexto, existem no Brasil algumas empresas que trabalham com as essências vibracionais. Hoje em dia nós temos especificamente uma linha dessas essências que são carregadoras de frequência, ou seja, através do princípio de produção industrializada, com pessoas altamente competentes, bioquímicos, farmacêuticos com doutorado, inclusive, chegaram à produção de algumas misturas, eu chamaria de mix de essências, e que elas carregam uma frequência que não é a frequência de cada um daqueles florais, e sim uma nova frequência que, por ressonância,
fica igual a uma frequência de mineral ou de um fitoterápico ou dos biofatores, que seriam órgãos e sistemas do corpo humano. Isso funciona por ressonância. Eu acho que é importante a gente explicar a ressonância nesse momento. A biorressonância é uma parte de... vamos pegar um exemplo muito prático, quer ver? Quando a gente tem uma soprano que consegue um som na sua voz tão alto a ponto de quebrar uma taça de cristal, como que essa taça se quebra? Ela se quebra por ressonância, porque a voz dessa soprano atingiu a mesma frequência do cristal. Como o cristal era, né, inanimado, vamos dizer assim, ele vai vibrar com muito maior intensidade na mesma frequência, e por isso que ele explode. Imagine isso colocado em frascos. Você teria, então, frequências que funcionam por ressonância. Este princípio é um princípio já bem estabelecido. Esses produtos têm autorização de produção da Anvisa, que é o nosso órgão máximo da vigilância, né? E são produtos considerados inócuos, no sentido de que não fariam mal. Eles só esquecem de dizer que faz muito bem, mas tudo bem. Mas, Rosângela, coloca um exemplo prático como nós poderíamos usar a ideia da terapia vibracional. Todo ser humano, quando adoece, quando ele sai da sua harmonia dentro da saúde, ele primeiro adoece na energia. A próxima fase da doença é a função. Então, ele teria uma alteração funcional. E a última fase é a lesão, em que a parte orgânica está comprometida. Isso que a gente falou das vibrações e das frequências, começam a botar o ser humano ou aquela pessoa doente dentro de uma condição saudável de vibração. Vamos pegar uma coisa bem fácil da gente visualizar. Vamos imaginar uma pessoa com uma ferida na perna. Aquela ferida, para chegar a romper aqueles tecidos e se mostrar uma úlcera, vamos dizer, uma úlcera varicosa, que todo mundo conhece, ela precisou primeiro ter todo um período em que houve um descompasso, né, frequencial de energia, passou pela alteração funcional, em que aqueles vasos daquele tecido, em que aqueles linfáticos todos sofreram, congestionaram, inflamaram, até o momento que houve a ruptura. Agora você imagina se a gente tem a condição de fazer o inverso, que seria, por exemplo, pegar uma frequência dessas, né, uma essência vibracional com frequência de pele. E a gente colocaria, então, um gel, que pode ser gel, pode ser em gotas linguais, mas vamos pegar em gel para colocar naquela lesão. Você passa aquele gel, no gel o que a gente vai ter, então, vai ser uma energia semelhante à energia de uma pele saudável. E essa energia vai estar segura, presa naquele gel, porque há uma forma de produção disso industrial. E todos os dias essa pessoa vai passar essa energia de pele normal na volta dessa lesão. Com o tempo, sem fazer nenhuma outra terapia, porque provavelmente ela já tentou por 5 anos fechar a úlcera e não conseguiu. Mas com o tempo, a gente começa a ver que aqueles bordos calosos da úlcera começam a melhorar, a condição daquele tecido fica melhor, mais bonito, a circulação melhora. E ao longo do tempo, óbvio que isso não faz milagre, né? Eu brinco muito que se tivesse pós-graduação de milagre, eu era a primeira a fazer, não existe. Mas não faz milagre, mas aos poucos, você ensinou para aquele tecido como é que um tecido normal é. E é assim que funciona a longo prazo esse tipo de terapia.